Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus. Já lemos uma vez esse texto, vamos repetir. Evangelho de Mateus 22, verso 23. Mateus 22, versos 23 a 32. Os saduceus e a ressurreição. Eu coloquei um tema para essa pregação, baseado nesse texto, que é o valor das Escrituras. Qual o valor que a gente dá às Escrituras? Qual o valor que Jesus deu às Escrituras? Particularmente, o que seria de mim nesse mundo se não fosse as Escrituras, se não fosse a palavra a me revelar a Cristo, a me salvar, a nos tirar da tolice, como foi dada a aula hoje de manhã. A gente já nasce tolo, que é o contrário da sabedoria de Deus nas Escrituras. Pelo poder das Escrituras, nós vamos nos tornando sábios, conhecendo a Cristo e nos livrando dessa tolice de nascença, por causa do pecado. Como nós somos tolos. Palavras e pensamentos, escolhas de caminho, conhecer a Cristo, mas nas Escrituras nós vamos entendendo e Deus vai nos apontando o caminho, nos livrando de nós mesmos, nos livrando do mundo mal. Então, qual o valor das Escrituras? Estamos também no mês da Reforma. De certa forma, em vários momentos nós vamos tratar sobre as Escrituras, somente as Escrituras, conforme os solas, e trazem ali a base da teologia da Reforma, um resumo do pensamento dos reformadores da época, que nos enriquecem até hoje. Então, vamos ler. Naquele dia, eu farei a leitura. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Escritura que norteia a igreja, que norteia nossas vidas individualmente. Muito obrigado pela Reforma Protestante, por esses princípios que sustentam, Senhor, a nossa doutrina, a Tua palavra. Tu és fiel. Aplica aos nossos corações, nos tornando salvos, sábios e humildes. Tem misericórdia de nós. Obrigado pelas Escrituras que temos em nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Naquela época da Reforma, todos conhecem, uma época difícil, o valor das Escrituras estava sendo negligenciado, a tradução de Bíblia na língua original das nações, da Alemanha e outros povos, não acontecia. Isso se refletia nas missas, se refletia no meio do povo de Deus, a falta de conhecimento, e o que é que diz a própria palavra? O meu povo perece por falta de conhecimento. A música, por exemplo, na igreja, nós temos estudado aqui num dos grupos de discipulado, inclusive já acabou o nosso estudo com o presbítero Tiel, mas nós fizemos uma revisão daquele tempo, da música, como eram cantadas na igreja. O povo não cantava,
eram músicas difíceis, em tons difíceis, em um idioma difícil, e isso é muito pobre, porque o culto todo é a palavra cantada, pregada e orada. O culto se volta nas Escrituras. A gente está aqui, hoje a gente tem essa liberdade de cantar a nossa fé como cantamos, cantar os salmos, cantar as Escrituras, porque foi um resgate ali da reforma, que veio aos púlpitos, e o púlpito estava muito distante das pessoas. As pessoas às vezes não entendiam o que estava sendo pregado, não era no seu próprio idioma, nem os louvores cantados na igreja, também as pessoas não cantavam. Então, Lutero, depois Calvino e outros, eles começam a resgatar, a trazer o valor das Escrituras, que se reflete em toda a vida, em todo o culto, na pregação, no canto, nas orações. Com entendimento, a gente sabe o que está cantando, a nossa doutrina. E Jesus, ele valorizou as Escrituras. Nós estaremos, a partir desse texto, meditando sobre 3 aspectos. Primeiro, nossas dúvidas devem ser tiradas das Escrituras. Qualquer um de nós tem dúvidas, é normal, é do ser humano, é da nossa tolice pecadora, como falei ainda há pouco, mas Deus se revelou pela palavra, Deus fala pela palavra. Então, qualquer dúvida que o povo de Deus tenha, é natural que tiremos essa dúvida das Escrituras. Claro que às vezes não vai ter a resposta exata ali, o que a gente quer, as palavras que a gente quer, mas haverá princípios, haverá um norte, haverá doutrinas que nos farão nos aquietar, conhecer o Senhor, a sua salvação. Tudo que nós precisamos para conhecer a Deus aqui nessa vida terrena tem nas Escrituras. Então, o primeiro ponto é esse: nossas dúvidas devem ser tiradas das Escrituras. Segundo, erramos quando não conhecemos as Escrituras. Era o caso dos saduceus. Os saduceus erraram muito, confrontaram Jesus, quiseram brigar com Jesus, porque não conheciam as Escrituras. Isso pode acontecer conosco. Eles eram um grupo herético da época, uma seita dos hebreus. E como eles erraram por não conhecer as Escrituras. Terceiro lugar, nós devemos nos submeter ao padrão das Escrituras. Dizer para nós mesmos, é uma decisão, um entendimento: Senhor, eu quero viver a vida submisso às Escrituras. É como se a gente olhasse para o espelho, como alguns salmos trazem essa ideia, olhasse para nós mesmos, né? Flaume, submeta-se às Escrituras, e cada um diga para si mesmo. E isso, a Escritura se tornando o centro da nossa vida, a gente vai entender quem é Cristo, entender quem é Deus, e todas as áreas da nossa vida devem obedecer às Escrituras. Os estudos, o trabalho, é como se a gente falasse para nós mesmos: trabalho, submeta-se às Escrituras. Família, submeta-se às Escrituras, que isso é sábio. Todas as áreas, quando primeiramente a gente entende o valor das Escrituras, depois tudo vai se submetendo a ela. Submeta-se então ao padrão das Escrituras. O que é o sola Escritura? Somente as Escrituras. É o ensinamento de que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus. Será que nós cremos nisso? Tantos anos depois da Reforma, será que as igrejas se dizem reformadas, ou até mesmo as que não são reformadas, todo o povo de Deus, será que a gente crê nisso? Que a palavra de Deus, ela é a única palavra autorizada. Deus tem prazer em cumprir a sua palavra. Ele tem um livro. Isso é muito claro. Em todo Moisés escreve tudo o que vai acontecer. Deus tinha a intenção de deixar um livro. Ele profetas, apóstolos, homens santos, como Pedro, capítulo 1, verso 21, a profecia
profecia não é pela vontade humana, mas foi Deus que despertou esses homens, os santificou, os inspirou. Deus revelou-se para Paulo, para Pedro, para os profetas do Antigo Testamento. Deus tinha uma intenção de orientar o seu povo, de nortear o seu povo. Então, ela é a única palavra autorizada e inspirada por Deus, soprada, falada. Deus fala por meio da sua palavra. Então, a única fonte para a doutrina cristã. Portanto, toda e qualquer outra base de autoridade, tais como a liderança e as tradições da igreja, devem estar submissas a ela. Toda liderança das igrejas que se dizem cristãs devem honrar a palavra. Não é a voz da liderança, não é o que o povo pensa, mas o que a Bíblia nos instrui a fazer. Nem a tradição, nem a liderança, nem qualquer outra voz na igreja é maior do que as escrituras, nem mesmo os catecismos, nem mesmo a confissão de fé. São importantes, mas de certa forma é uma interpretação o mais possível próximo da verdade, mas ainda assim é menor que as escrituras. Nada, nem mesmo os símbolos de fé são maiores do que as escrituras. É maior a revelação, é Deus, por mais que os homens se esforcem, essa palavra é insuficiente, somente as escrituras. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Então, esse texto, primeiramente, nós veremos aqui, como falei, nossas dúvidas devem ser tiradas das Escrituras. Verso 23. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram. Então, aquele grupo de saduceus era um grupo da época de Jesus, um grupo pequeno, não eram tão grandes, mas muito influentes, formados por sacerdotes, formados por homens ricos também da época, judeus, e tinham uma influência religiosa muito grande. Só que eles se afastaram das Escrituras. Eles defendiam apenas o Pentateuco, não davam crédito aos profetas, às outras revelações do Antigo Testamento. Mas eles eram, digamos assim, rudes, dentre eles, fortes. Tanto é que eles têm a coragem de chegar a Jesus e perguntar, e desafiar, porque entre si mesmo, entre os seus mestres, isso era louvado. Quando um dos discípulos, um deles mesmos, eles ficavam ali instigando, provocando os seus mestres. Então eles não eles vão ali para Jesus naquele dia que era terça-feira de Cristo, próximo da morte de Cristo. Então Jesus, os saduceus, os religiosos, depois os fariseus estão ali Jesus, tentando achar nele alguma falta para que ele fosse crucificado. Os fariseus também fazem isso, só que os saduceus e fariseus não se davam bem, tinham pensamentos opostos. Agora, para poder encontrar em Jesus uma falta, até eles se uniram em algum momento. Veja como todos ali estavam querendo achar alguma falta em Jesus. E eles foram fazer uma pergunta a Jesus. Eles perguntaram a Jesus: na ressurreição, de qual dos 7 será esposa? Então, nós podemos perguntar também a Jesus. Ele não está aqui entre nós fisicamente, mas ele deixou a palavra, ele deixou o Espírito, e esta é a primeira lição. Toda e qualquer dúvida que tenhamos é na palavra que nós devemos tirar. Eles tinham essa dúvida, mas na verdade Jesus. Eles não acreditavam na ressurreição
na imortalidade da alma, tem demônios. Então eles estavam ali muito do que eles criam, mas eles estavam crendo em algo falso. Estavam ali querendo ensinar Jesus, desafiar Jesus, que não havia. Enquanto que as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, do Novo Testamento, para ver a ressurreição de Cristo, para ver Paulo sobre a vida eterna, o apóstolo João em Apocalipse, mas eles diziam crer no Pentateuco, e o próprio Pentateuco falava da ressurreição, da vida eterna, que Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos, e eles diziam crer nas Escrituras, mas não conheciam as próprias Escrituras que diziam crer. Então, aqui nós devemos pensar, será que eu conheço a Escritura que eu defendo? Ou eu sou como os saduceus, que são ousados, que pensam que creem, mas não sabem nem o que creem, e têm coragem de enfrentar até Jesus. Às vezes a gente é assim. A gente pensa que sabe as Escrituras e a gente está pronto para discutir com todos, mas na nossa tolice a gente não conhece bem as Escrituras. O que estava acontecendo com eles? Naquela feira da paixão, eles são ousados. E aquela mulher, com quem ficaria na ressurreição dos mortos? Está vendo Jesus? Não haverá ressurreição dos mortos, porque essa mulher teve 7 maridos. Por qual delas é possível, Jesus? Não haverá ressurreição. Maridos, qual delas vai ficar na vida eterna? Então, essa lei que Deus tinha dado aos israelitas, em Deuteronômio, era uma lei para o judeu. Não era uma lei para o céu, para a vida eterna, para a ressurreição. Deuteronômio 25, versos 5 a 6, fala ou melhor, o matrimônio levirato. É aquela lei que se um irmão fosse casado, o seu irmão deveria casar com a viúva, para que ela tivesse filhos. O primeiro filho homem que nascesse seria considerado filho do falecido. Isso para defender ali a descendência daquele irmão. Havia intenções, né, de proteção à família e coisas assim. Então, os saduceus estavam, através dessa lei, confrontando Jesus, como quem diz: está vendo, Jesus? Não há ressurreição dos mortos. Eles estavam tão errados que aquela lei era apenas para a terra, não era uma lei para a eternidade. Porque Jesus vai explicar aqui que o casamento é algo somente para essa terra. O casamento é algo aqui, para a reprodução, para a conservação da vida, para a conservação da fé da igreja, mas é algo aqui na terra. No céu, semelhantes aos anjos nesse aspecto. Na questão do casamento, os anjos nem se casam, nem se reprodução. E também não haverá mais necessidade de reprodução da espécie humana, porque haverá morrer mais, não precisará mais. Então, os saduceus não estavam levando isso em conta. Vamos ressuscitar. Um dia o céu é muito claro. Estamos indo para o céu. Que venha o céu. Que venha o céu. Os saduceus, eles eram mundanos, eles eram severos no seu julgamento, religiosos, só criam apenas no Pentateuco, e eles estavam interpretando de forma errada a lei de Deus.
Eles rejeitavam as doutrinas da imortalidade da alma. E Jesus aqui vai ensinar que a alma humana ela é imortal. Deus nos criou imagem e semelhança dele. Um dia os justos terão a vida eterna. Nós viveremos para sempre. A alma ela é imortal. Mesmo quando o corpo vai à sepultura, a alma está viva. A Bíblia fala dos mortos, mesmo no Antigo Testamento, como tendo consciência. Deus dos mortos, eles estão lá, eles pensam. Eles ainda existem. Um dia verá. Eles ainda são. Quem Abraão ainda é Abraão, Isaac ainda é Isaac. E eles não acreditavam nisso. Agora os incrédulos também, agora afastados de Deus, rebeldes, inferno, mas é algo, sua alma é imortal também. E mais uma vez ensinando, errais e não conhecer as Escrituras. As Escrituras. Eles não criam após a vida. Acharam que acabou, morreu, acabou. Não, irmãos, a Bíblia está nos apontando a uma vida boa, a um Deus bom. Era isso que dava coragem a Paulo de se arriscar, de pregar, de receber chicotadas, de morrer pelo Evangelho, porque ele sabia que não era o fim. Porque ele cria num Deus que ressuscita mortos. Ele é muito claro quando fala isso aos Coríntios. Isso lhe fazia pensar. Ele preferia estar com Cristo. Era infinitamente melhor estar com Cristo do que ele não era contra essa vida, mas ele sabia que havia uma vida melhor está por vir. Eles não acreditavam. E tantos profetas, Elias, Eliseu, oraram, Deus ressuscitou através do ministério dele, já no Antigo Testamento. O filho da viúva, Eliseu, também, vários momentos, já no Antigo Testamento, ali Deus mostrando que era Deus que ressuscita mortos. No Novo, muito mais, a ressurreição de Cristo que venceu a morte. Todas as cartas, várias cartas, Apocalipse também falam muito na vida eterna. A visão de João é sobre a eternidade, sobre o Cristo ressurreto. João, quando vê Cristo ressuscitado na sua visão, cai como morto, porque na sua humanidade, ele ainda era terreno, ele não aguenta a glória, ele não aguenta ali um pouco que ele vê da eternidade. Esse é o nosso futuro, está lá em Apocalipse, nós estamos indo. E os saduceus desprezavam tudo para confrontar Jesus. Eles não acreditavam nas recompensas e nas retribuições. A Bíblia diz que haverá recompensa para quem servir bem. Primeiramente a salvação, mas quem se dedicar, recompensa na eternidade. Haverá, Deus enxugará toda lágrima de todo o seu povo, mas Ele dará uma recompensa que pregaram, que viveram, que creram, que vivia nesse mundo, mas amava de forma saudável esse mundo, se dedicava, trabalhava, amava o próximo, amava a Deus, mas tinha um olhar maior para a eternidade. Haverá recompensa, então dedique-se a Deus. Dedique-se a Deus, faça o seu melhor na sua infância, na sua juventude, todas as suas forças, porque por mais que vivamos aqui é pouco. Por mais que vivamos aqui é pouco. E conversava, Juninho, hoje de manhã um pouco com teu pai, ele dizendo, fez 86 anos, né? Coisa boa, né? Ele dizendo mais ou menos assim, não quero viver muito não, a morte faz parte. Eu digo, é verdade, Senhor, então, a morte é uma disciplina de Deus, mas ela
ali, pelo qual Deus encerra a nossa vida, a eternidade, que provamos da estamos livres das fadigas dessa vida. É glorioso, é o passo para a eternidade. Cristo venceu. Não precisamos temer a primeira morte, a segunda morte espiritual. Não, nós somos vivos espiritualmente. Essas 3 mortes Cristo venceu. A morte física, a separação eterna de Deus, nós não provaremos. Cristo venceu. Eles eram tão cegos que o próprio Pentateuco falava e eles diziam: não há anjos. Nós cremos no Pentateuco, nós cremos na lei de Deus, mas não há anjos. Se a própria lei dizia que tinha uma heresia, como é um engano. Eles não conheciam bem as Escrituras, e nós conhecemos as Escrituras. Nem os anjos eles acreditavam, muito menos em demônios. Pois é, irmãos, esse caso eles contam aqui para confrontar Jesus de uma mulher que teve 7 maridos. Alguns comentaristas, o William Hendricks, foi o que eu usei mais aqui, ele fala que não sabe se ao certo se era um caso real dentro dos fariseus ou era uma história, um ilustrativo. Mas o fato é que ele conta essa história de uma mulher que casa 7 vezes com irmãos, vai morrendo. Não era só irmãos, eram parentes também próximos. A gente vê isso no livro de Ruth, capítulo 4, versos 1 a 8. Né? Ruth é um desses casos, que um parente próximo a resgata. Isso era comum em Israel, não se sabe se era comum. Os saduceus contaram aqui essa história, lembrando da lei de Jesus. E a obediência a esse mandamento era grave. Se morresse um homem e o irmão não lhe desse descendência, ele era punido até com morte. Ou então, se ele casasse, como tem um caso na Bíblia, que ele até estava disposto a casar, mas não queria dar filhos à viúva, ele ficava ali, evitando que o seu sêmen pudesse passar para aquela mulher, punido severamente. Mas os saduceus usam este mandamento de forma errada para tentar mostrar quão absurda, na opinião deles, era a fé na ressurreição do corpo. Os saduceus, eles não davam importância ao corpo, à ressurreição, mas Jesus dava, a Bíblia dá. Fala assim, ainda pouco na hora do louvor, falou algo parecido. Deus nos quer louvando de forma integral. É o corpo e alma. Deus nos criou corpo e alma. O corpo também é importante ressuscitar. Esse corpo mortal um dia será de imortalidade. Deus nos criou de forma integral. E o Espírito não, é um corpo que ressuscitará. Jesus tinha um dia nosso corpo é semelhante ao dele. E essa mulher, com qual deles ficaria? Jesus prossegue a 32, explicando, conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. 9 diz isso: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eles não conheciam as Escrituras. Se eles conhecessem as Escrituras, veriam que Deuteronômio 25, 5 e 6 era uma lei terrena, em nada se aplicando ao porvir. Se eles conhecessem verdadeiramente o Pentateuco, eles veriam que aquilo era uma lei terrena, ali para o povo de Israel. Não era algo que se aplicava ao casamento na eternidade. Qual dos maridos ela ficaria? Com nenhum. A vida aqui na terra é diferente. E eles deveriam saber disso, mas não sabiam.
sabia, querendo pegar Jesus no erro. Sabiam que o Antigo Testamento ensinava a ressurreição do corpo. Se eles conhecessem o poder de Deus, saberiam que Deus pode ressuscitar os mortos. Romanos 4,17, como está escrito, constituir perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, as coisas que não existem. Isso está em Gênesis, no Pentateuco. Eles diziam que criam no Pentateuco e não se lembravam disso. Então, como está escrito, Pai de muitas nações te constituí, perante aquele que ele creu, porque Deus vivifica os mortos, Deus chama à existência as coisas que não existem. Abraão creu, ele não tinha filhos, mas Deus chama à existência do nada, ele criou o mundo do nada, ele tem poder para ressuscitar, porque ele é o Criador. E Abraão creu, e Deus chama à existência as coisas que não existem. Os saduceus não estavam lembrando disso, estavam olhando só de forma terrena. A existência, foi assim que ele criou o mundo. Por sua ordem, por sua palavra, ele criou todas as coisas. Erramos quando não conhecemos as coisas de Deus. O que é o poder de Deus? As Escrituras revelam Cristo, revelam o poder de Deus, que ressuscitou todas as coisas do nada, pelo seu poder, por sua ordem, por sua palavra. Segura as águas num só lugar, como nós vimos hoje no texto. Ordenou os céus e a terra. Ele não pode refazer. Ele não pode vivificar os mortos? Pode. Os fariseus não conheciam o poder de Deus, os saduceus. Não conhecendo as Escrituras, nem reconhecendo o poder de Deus. Uma seita terrível daquela época. Como nós devemos ter cuidado para não cair nas seitas, nas distorções da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos de uma boa exegese, uma boa hermenêutica, da teologia bíblica, da teologia sistemática, que nos mostram como interpretar a Bíblia de forma correta. Porque senão a gente pega uma parte da Bíblia isolada e cria uma heresia. Como é perigoso. Por isso que são importantes os seminários, a dedicação ao estudo das Escrituras, porque nós não tiramos uma doutrina só de um ponto ali isolado. Está aqui, está na Bíblia. Não. Nós precisamos entender toda a revelação, estudar. Isso é a teologia sistemática. Ela faz um apanhado geral. Isso que os reformadores fizeram. Não comer. Se a gente olha para alguns versículos da Bíblia, está aqui o judeu não. Mas não é assim. Nós temos que entender todas as Escrituras de forma que Paulo falou, o que Jesus falou, que Deus é maior do que todas as coisas. Cristo é maior do que aos ídolos e coisas semelhantes. Então chega na doutrina final. Pode, porque Deus que criou todas as coisas, Deus que criou os animais. Se você comer em temor, se você entender isso com a consciência tranquila, então é a teologia que vai nos livrar de uma heresia. Como algumas seitas dizem, ninguém pode tomar transfusão sanguínea, porque isso é uma heresia. Por falta de uma teologia sadia, entra numa heresia. Não, eu morro, mas não tomo sangue. É um radicalismo. Os fariseus que às vezes entravam por esse caminho, o cegueira espiritual, em vez de entender a revelação, ficaram num ponto ali sem entendimento. Erramos quando não conhecemos nem o poder de Deus. Uma vida transformada de Deus. O corpo destino
ser imortal. Não haverá mais morte. A raça irá. O matrimônio será assunto do passado. Não nos casaremos semelhantes aos anjos, verso 30. Pois é, irmãos, o casamento é algo para essa vida. Aquela mulher que teve 7 maridos deles na eternidade. Casamento é algo para a terra, procriação. É algo difícil de entender, né? É algo que, às vezes, humanamente falando, a gente olha e diz: quer dizer que quem não se casou aqui também não vai se casar lá? Quem foi solteiro? É o celibato, né? Mas não vai ser algo ruim. Deus é perfeito. Nós não entendemos todos os mistérios. Mas lá nós seremos todos unidos, todos maduros, todos ressuscitados, de tal forma que a gente não vai precisar mais do dom do casamento. Mas por quê? Mas a Bíblia diz que vai ser assim. Lá será algo melhor, um corpo só, em Cristo, né? Ele é o cabeça, lá continuaremos a ser a Cristo. Então, o casamento é um dom, nem todos têm o dom do casamento. Será que você tem? É de estudar isso. E os solteiros aqui, se fosse casar, se casa nessa vida. Né? Casa enquanto é nessa vida. Vocês se casam, às vezes com 40, 50 anos, não tem problema. Às vezes tem viúvos que se casam 3, 4 vezes, não tem problema. Viúvo pode casar, o Senhor, não é pecado casar. Agora, se você tem o dom do celibato, seja feliz, seja um solteiro feliz. Casamento não é tudo. Tem pessoas solteiras tão felizes, que amam a Deus sobre todas as coisas, que conhecem as Escrituras, que se dedicam ao estudo da Palavra de Deus. Não há problema em ser solteiro. Às vezes a gente quer casar todo mundo. Eu mesmo tenho essa mania e eu procuro corrigir. Eu, quando vejo um solteiro, eu já estou brincando. Vamos se casar, fulano ali, vamos visitar as igrejas para se casar, né? Isso talvez, eu acho que é errado. Às vezes eu estou procurando me consertar. Às vezes a pessoa não tem o dom do casamento e a gente quer forçar. Né? Quer forçar. Não, é uma... Se casar sem ter o dom é uma tragédia. Ele precisa de uma focinha. A tradução também é algo para essa vida, por causa da a morte ainda existe, por isso que ainda devemos crescer, mas também não devemos estar forçando. É outra coisa que às vezes eu erro. Quando eu vejo um casal orando, né? Claro que alguns precisam de uma focinha, né, pastor? Mas um dia desse, eu não sei como é o nome dela, mas eu achei muito bonito. Uma irmã, eu testemunho que na primeira gravidez dela, ela sofreu muito, quase morre. Teve o bebê e ficou com pânico de engravidar novamente. E ela pensava, né, que não poderia mais ter filhos, e ela e o marido estavam satisfeitos, nem pensavam em ter mais filhos, mas era um pânico, um pavor de ser mãe novamente. Aí ela agora estava grávida da segunda filha, e ela estava dando testemunho como Deus tirou o pânico, como Deus tirou, pelo poder do Evangelho, ela teve confiança de ser mãe novamente. Eu achei incrível. O poder de Deus faz isso, renova até a coragem. Aí ela dá o seu testemunho, não que eu não estivesse satisfeita com os filhos, mas que Deus nos capacita a ter. Eu achei muito bonito aquele testemunho consciente dela. Não era uma obrigação, mas era pelo poder do Evangelho, Deus me capacita. É o poder de Deus. Erramos quando não conhecemos o poder de Deus. Se quer casar, case logo.
Importante, o casamento realmente é um dom maravilhoso de Deus. É um dos instrumentos de santificação, de quebrantamento, de proclamação do Evangelho, de vivência do Evangelho. Erramos quando não conhecemos as Escrituras e não casamos por desobediência, ou então casais que vivem junto antes do casamento. Erramos quando não honramos as Escrituras. A traição, o desrespeito, a falta de exercício do papel do homem e da mulher. Erramos quando não conhecemos as Escrituras. Erramos quando não conhecemos a doutrina. Isso aplica-se a tudo isso. Não conhecemos o poder de Deus. Outro aspecto aqui, o Senhor Jesus é paciente com os saduceus. Impressionante. Ele não se recusa a dar-lhes a instrução que era a verdade. Então, Jesus sendo provocado dos mestres ali, ouvindo aquelas bobagens tão arrogantes, e ele escuta, ele é paciente, ele ensina a doutrina verdade. Como isso nos ensina? Como o nosso Jesus, de fato, se fôssemos nós, talvez ele dissesse: quer nem ouvir esses saduceus, desapareça. Ele escuta, na semana da sua morte, ele ainda faz isso. Ali, sabia tudo, ele ainda, aqueles que o levariam à cruz, os religiosos, os sacerdotes, os políticos da época, o sinédrio, ele ainda tem paciência com esse povo. Ele submete-se, porque ele sabe que os céus que permitiram acontecer aquilo era necessário para o plano da redenção, e Cristo se submete. É maravilhoso, de fato, a doutrina de Cristo. Ele vive a doutrina. Cristo é a doutrina ali na prática também. Se a gente quer aprender qualquer doutrina, olhe para Cristo, que ele praticou todas as doutrinas de forma perfeita. Versos 31 e 32. Jesus diz: vocês não têm lido a ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus nos amou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é o Deus de Deus. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam. Então, Jesus dá valor à leitura. Não tendes lido o que Deus falou. Jesus aqui cita Êxodo 3:6, que é do Pentateuco. Que acreditava no Pentateuco. Jesus usa um próprio para ensiná-los. E Jesus aqui cita, dizendo assim: diz Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, teu rosto, porque temeu olhar para Deus. Isso é quando Deus fala com Moisés na sarça. Deus fala isso para Moisés, e Moisés vira o rosto. Moisés teme olhar para Deus. E Deus ali ele se revela: eu sou o Deus de Abraão. Ele não diz assim: eu era o Deus de Abraão. Abraão já morreu. Quando Abraão era vivo, eu falei com ele, eu abençoei, eu era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não. Deus se revela para Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão. Eu sou de Abraão, teu pai. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, no presente. Então, Deus, ele é o Deus dos vivos. Para Deus, Abraão estava vivo. Os mortos estão vivos, aqueles que são crentes, aqueles que confiaram no Senhor, estão vivos. Inclusive, muitas coisas que Deus prometeu a eles vai se cumprir na eternidade, vai se cumprir no juízo final, vai se cumprir no céu. Muitas bênçãos de Abraão. Abraão não era só Canaã terrena, mas ele sabia, ele olhava para Canaã celestial.
Então, é a continuidade da fé. Jesus diz aqui, Deus é Deus, não é dos patriarcas. O Deus eterno, Ele chama, Ele convida sempre eterno. Um dos é o Deus eterno. Como isso é forte. O Deus chama para algo eterno. A comunhão do nosso. As promessas de Deus são eternas, não é só nessa vida. Apocalipse 7 é um exemplo disso. Quando lá estaremos diante do Cordeiro, o Senhor enxugará todas as lágrimas, nos levará às águas do rio da vida, da fonte da vida. Então esse é o nosso destino. E para finalizar, em terceiro e último lugar, nós devemos nos submeter ao padrão das Escrituras. Como eu disse no início, devo dizer a mim mesmo, eu desejo conhecer e viver no padrão de excelência das Escrituras. Siga as Escrituras, não a você mesmo, negue-se a si mesmo. Aprendemos com a palavra de Deus a não viver para nós mesmos. Há uma música que diz assim, Jesus manso e humilde, e há um pedacinho dessa música que diz assim, livra-me do desejo de ser honrado. Eu acho honrado a nos parecermos com Jesus. Livra-nos do de ser honrado. Já percebeu como a gente é escolhido? Se alguém esquece de nós, a gente se machuca. Não, o chamado de Deus é algo maior. Nós não precisamos disso. O Evangelho nos cura, é o poder de Deus. Nós não devemos dizer para nós. E a música diz, livra-me do desejo de ser honrado. Isso é o Deus que nos traz essa consciência, que não vivemos para nós mesmos, mas Deus. Somos de pregar essa palavra, de pregar essas Escrituras o tempo todo, seja no púlpito, seja no leito de um hospital. Devemos pregar, essas Escrituras devem ser vividas e pregadas em qualquer tempo da nossa vida, em tempo e fora de tempo. Eu hoje aqui estou tendo o privilégio de pregar para vocês, mas talvez não tenha a vida inteira. Talvez um dia eu deixe de ser pastor, talvez um dia eu esteja no leito do hospital e lá mesmo eu vou pregar a palavra de Deus. Porque isso é o mais importante. De tempo, as Escrituras, elas são importantes aqui, hoje é ou falando a um amigo, ou pregando para um médico, ou não é só pregar formalmente aqui, mas é as Escrituras serem vividas a toda hora, a cada prática de vida, no dia a dia, no nosso trabalho, respirar. Se nós conhecemos a boa doutrina, se admiraram da doutrina de Jesus, mas se não praticarmos, não tem valor. A gente orou por um irmão nosso, um pastor, que caiu. E como é lamentável, né? Um pastor tão conhecedor, doutrina maravilhosa. E alguém me perguntou hoje de manhã, como quem diz assim, e a doutrina dele, a doutrina era boa, não é? Maravilhoso tudo que ele ensinou, mas ele não praticou as Escrituras que ele tanto defendeu no meio reformado. Mas ele é nosso irmão, devemos lamentar. Ele, pelo que soube, ele pediu perdão publicamente, de vários anos.
pessoa tão conhecedora das Escrituras, mas as mesmas Escrituras são poderosas para levantá-lo. É nosso irmão. Se ele padeceu, todo o corpo padece com ele. Então, as Escrituras, se não forem vivenciadas, não tem muito valor. Não tem muito valor. Pois é, preguemos a tempo e fora de tempo, aqui na igreja ou amanhã no seu trabalho, na sua família, para o seu filho. Pregue para o seu filho as Escrituras. Viva as Escrituras. Pregue não só em público, mas ali, quando ninguém está ali vendo. Honra as Escrituras. Isso é para mim, isso é para vocês também. Não é só aqui, quando eu estou pregando, eu estou honrando. É amanhã, no meu anonimato. As Escrituras, que cada um de nós é maior do que o corpo de Cristo. Então, direcione o corpo de Cristo. Escrituras, Deus suprirá. Para finalizar, eu vou dizer algumas promessas de Deus aqui. Então, baseado nas Escrituras, Deus suprirá todas as nossas de Jesus. Se Deus nos deu Jesus, não dará todas as coisas que precisamos. Isso é o que as Escrituras dizem. Deus são reais. Se Ele supriu a nossa maior necessidade, que Ele não vai cuidar de nós em todas as áreas até o final da nossa vida. E vai sim, promessa das Escrituras. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Abraão saiu sem saber para onde ia e pela fé obedeceu. As Escrituras nos chamam a confiar em Deus. É nas Escrituras o padrão que aprendemos quem Deus é, lendo o que Ele fez. Conhecendo Deus as Escrituras. Essa semana eu conversei com meu irmão Felipe e a gente dialogava sobre isso. Ele dizendo sobre um texto, acho que era um salmo que ele estava lendo. E eu, é isso aí, meu irmão, olha o que diz aqui, quem é Deus, meu irmão, olha o que ele fez. Que ele ali estava se maravilhando e aprendendo quem é Deus nas Escrituras. Essa semana também eu visitei Marisete, nossa irmã Marisete, hoje é até aniversário dela. E ali nós conversamos, ela, a irmã Alda, seus 2 filhos, visitei, acho que foi na sexta-feira dessa semana. Como foi bom, a gente conversou, a gente riu, eles contaram testemunhos, nos lembramos de Flávio, nosso irmão que partiu alguns anos atrás, e ali eles testificaram pela palavra a vida daquela família. Como foi para essas conversas? Eu saí tão feliz da casa deles. O Salmo 9. Vamos vendo quem é Deus, aquilo que Ele faz. Davi se alegrando, Senhor, as tuas maravilhas, contarei as tuas maravilhas. Até Davi ora, se compadece de mim, ó Senhor. Maravilhado com as Escrituras. As Escrituras nos revelam quem é Deus. As Escrituras que têm sustentado essa família. E deve ser com cada um de nós. Carla também hoje de manhã falou coisas lindas, né? Que Deus tem sustentado a forma de luto. Ela disse uma coisa tão linda, mais ou menos assim, cara. Tem hora que é tão real, né? De Deus, a presença de Deus. De onde vem isso? Das Escrituras. É as Escrituras que têm sustentado o conforto e nas decisões que precisa tomar. Escrevendo pela fé as Escrituras, narrando, deixou para nós o Pentateuco, Deuteronômio para a geração futura, pós-deserto. A Bíblia foram homens inspirados por Deus. A profecia não veio da vontade humana. A Bíblia tem um efeito santificador. Por meio das Escrituras conhecemos a Cristo, somos santificados, somos salvos. Todas as Escrituras testificam a respeito do Messias, a respeito do Cristo. Errais não conhecendo as Escrituras. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
A palavra procede do trono de Deus e ela vai se cumprir plenamente, porque ela vem com autoridade, ela vem do trono e ela fará tudo o que Ele apraz. Porque vem da autoridade de Deus, é dos decretos de Deus. A palavra tem poder, ela é inspirada do próprio Deus. Sinalizar viver as Escrituras. Eu quero estar cheio de viver baseados nela. Vamos orar, convido os irmãos para a gente cantar um hino. Podem vir, que a gente vai fazer uma oração, depois vocês cantarem. Vamos orar, meus irmãos. Deus, que ore ao Senhor. As Escrituras. Obrigado, Senhor. O que seria da nossa vida? O que seria desse mundo se o Senhor tivesse deixado as Escrituras? Nós queremos honrar a Tua palavra, obedecer. Senhor, ela é poderosa. Nós queremos conhecer as Escrituras, interpretá-la da forma correta. Ajuda-nos. Nós queremos conhecer o poder de Deus que nos transformou. Nós sabemos que no céu não haverá mais casamento. Nós queremos honrar nosso casamento aqui, quando vivemos. Abençoa os jovens que se casem, sejam fiéis. Abençoa que nós possamos, que vão ter filhos, possam ter fé e honrar em seus filhos. Nós acreditamos sim, Senhor, na vida da imortalidade da alma. Acreditamos em Cristo, que é verdadeira. Livra-nos das heresias, livra-nos dos enganos em tentações, como os saduceus caídos na arrogância, no engano de nós. Reconhecemos que erramos cada vez mais. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a honrar todos os dias e todos os momentos. E quando errarmos, nos corrige, Senhor. Santifica-nos, fala. Livra-nos do desejo de ser sempre honrado, ser sempre escolhido, sempre sendo exaltado, Senhor. Livra de nós. Livra-nos da tolice do pecado, da tolice da nossa língua, da tolice do nosso julgamento. Tua palavra nos corrija. Ajuda-nos. Nós queremos sim que o nosso trabalho se submeta à palavra, que nossa família se submeta à palavra, que a igreja se submeta à palavra, que nossas ansiedades se calem diante da palavra. Supra as nossas necessidades, Senhor, tudo que precisaremos. Se for para o nosso bem, se realmente precisarmos, o Senhor dará. Ajuda-nos a confiar, ajuda-nos a crer e ajuda-nos a praticar a Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Vamos cantar o hino. Tem uma parte desse hino que fala da ressurreição. Vamos cantar.